Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Polícia registra 3 homicídios no Jaboatão dos Guararapes. Desnaturado assassina no Janga casal de idosos a golpes de enxada. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 11 de março de 2024. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Minha gente, a violência foi grande no estado de Pernambuco. Nas últimas 48 horas, final de semana, 28 pessoas foram assassinadas, isso mesmo. 14 delas foram mortas no interior e 14 no Grande Recife. Os crimes do Grande Recife, vamos falar. Ocorreram um assassinato na Boa Vista, área central do Recife, assassinato no bairro do Totó, Nova Descoberta, Mangueira, Água Fria, Pina, novamente ali em Itamaracá. Boa Viagem também teve assassinato e também em Caixa d'Água. Vamos falar desses assassinatos no Grande Recife e também essa tristeza aí, há 3 assassinatos registrados em Jaboatão e um desnaturado que matou um casal de idosos no Janga a golpes de enxada. E vamos começar com os assassinatos que ocorreram no Grande Recife. Isso mesmo. Olha, minha gente, um catador de recicláveis, Daniel Neves da Silva, 33 anos de idade, segundo informações, ex-presidiário por assalto. Ele foi baleado na Rua Horizontina, no bairro da Mangueira, por elementos desconhecidos. Foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração, mas não conseguiu sobreviver à gravidade dos ferimentos e acabou morrendo. Raudinei Oliveira da Silva, de 24 anos de idade, conhecido por Raul, foi assassinado com disparo de arma de fogo na Rua do Hospício, na Boa Vista, área central do Recife. Isso mesmo, bem ao lado do Teatro do Parque, ele foi assassinado por elementos desconhecidos. O corpo de Raudinei Oliveira da Silva, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Everton Carlos Batista da Silva, de 24 anos de idade, residente na Rua Rio Bom, no bairro do Totó. Ele foi assassinado com disparo de arma de fogo na Rua 11 de agosto, lá mesmo no Totó, crime de autoria e motivos desconhecidos. O corpo de Everton Carlos Batista da Silva, de 24 anos, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Carlos Henrique Lima da Silva, residente na subida do Açafrão, que fica em Nova Descoberta. Ele foi assassinado com disparo de arma de fogo. Foi na tarde de antes de ontem que o crime aconteceu, no córrego da Areia, em Nova Descoberta, pertinho da Escola Municipal Diocleciano Oliveira Lima, lá mesmo no córrego da Areia. Homens em um carro prata cometeram o crime. Com a vítima, a polícia encontrou drogas, crack. O corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E voltando ainda para a zona norte do Recife, foi na tarde do sábado, a vítima, Fábio Joaquim da Silva, de 40 anos de idade, ele morava na Rua Nazaré, no bairro de Água Fria, e foi assassinado a bala pertinho da residência dele, crime praticado por elementos desconhecidos. Corpo de Fábio Joaquim da Silva também foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal e a polícia segue investigando no caso. E no bairro do Pina também teve assassinato. Gibson Gustavo da Silva Melo, 31 anos, ele morava na segunda travessa São Benedito, no bairro do Pina, e havia sido baleado durante uma intervenção policial na Rua João Bandeira de Melo, lá mesmo no Pina. Segundo informações, duplo homicídio foi registrado em Brasília Teimosa e os 4 suspeitos estavam em um carro preto. A polícia entrou em ação e localizou os caras na comunidade do Bode. Houve reação, troca de tiros. O Gibson Gustavo da Silva Melo, ele estava ferido, foi levado para o Hospital da Restauração, mas acabou morrendo. Um comparsa dele, identificado como Jonathan, foi preso
em flagrante. Leonardo Nascimento de Souza, com 21 anos de idade, residente na rua Poço do Cobre, na comunidade Rio Ambá, em Itamaracá. Olha aí, mais uma vez a violência em Itamaracá. Este rapaz havia sido baleado no dia 13 do mês passado, estava internado no hospital Miguel Reis, em Paulista, mas faleceu. O suspeito, um tal de Marmota, esse tal de Marmota, na ocasião, ele teria atirado também em Elias José dos Santos, que também havia sido socorrido. O corpo de Leonardo Nascimento foi removido do hospital Miguel Reis para o Instituto de Medicina Legal, e aí não sei se já deve ter sido feito o sepultamento. Rodrigo Pedro Matias da Silva, de 38 anos de idade, um rapaz carioca do Rio de Janeiro, natural do Rio de Janeiro. Ele foi assassinado a golpes de faca peixeira em frente ao edifício Holiday, na rua Salgueiro, em Boa Viagem. Crime praticado por elementos desconhecidos. Rodrigo Pedro Matias da Silva, natural do Rio de Janeiro, chegou a ser levado para a emergência do Hospital da Restauração, mas não sobreviveu à gravidade dos ferimentos e acabou morrendo. Isso mesmo, acabou morrendo. Um adolescente de 16 anos de idade, Pedro Gomes, inclusive adolescente com deficiência intelectual, ele foi assassinado a bala na noite de ontem, por volta das 7 horas, na Rua dos Carneiros, local de mata, ali em Caixa d'Água, Olinda. Crime praticado por elementos desconhecidos e o corpo do menor, Pedro Gomes, de 16 anos, deficiente intelectual, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Vamos falar logo de coisas boas no meio do programa, né? Aniversariantes de hoje, Eutímia Alves de Alencar, esta é sócia da ANSEF, cujo presidente é Edmilson Miranda, os diretores de Relações Públicas, João Evangelista João da Água e Joaquim Neto, que inclusive é da ANSEF Nacional. A secretária é Marlene. William, conhecido por Pinóquio, aniversariando William Pinóquio, ele mora no Alto do Cajueiro, em Olinda. Ele é amigo de Pio Palito, que é lá do Alto do Eucalipto. Agora, a aniversariante da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira. Só tem uma pessoa aniversariando hoje, é a pensionista Jacilene Alves Santiago. Agora vamos falar, minha gente, dos assassinatos. 14 pessoas mortas no interior do estado. Começando com um duplo homicídio. Um casal de irmãos foi assassinado, isso mesmo. José Alberto da Silva Bezerra era ex-presidiário. Ele e a irmã dele, Maria Adilma da Silva Bezerra, 27 anos, foram assassinados com disparos de arma de fogo na rua Santo Antônio, no centro, em São Bento do Una. 2 elementos desconhecidos numa motocicleta Pop 100, placa não fornecida. Os caras se aproximaram do casal e abriram fogo. Policiais militares do 15º Batalhão estiveram no local, fizeram o isolamento da área e do local do duplo assassinato até a chegada das equipes do IC, do IML e da Polícia Civil. Os corpos dos irmãos José Alberto da Silva Bezerra e de Maria Adilma da Silva Bezerra, de 27 anos, foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Evanilson de Oliveira Sena, este foi agredido com golpes de faca peixeira no Bar do Neném, localizado no Beco do Rato, na rua Santos Dumont, no bairro do Planalto, em Araripina, esfaqueado por elemento desconhecido e foi socorrido na emergência do hospital local, mas ele não sobreviveu à gravidade dos ferimentos e acabou morrendo. Portanto, Evanilson de Oliveira Sena não resistiu à gravidade dos ferimentos lá na UPA, teria dado entrada na UPA de Araripina, faleceu e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Polícia registra 3 homicídios no Jaboatão dos Guararapes. Desnaturado assassina no Janga casal de idosos a golpes de enxada. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2. Minha gente, e o destaque final, nós vamos falar sobre esse casal
que foi assassinado a golpes de enxada. Foi na manhã do sábado. Isso foi na manhã do sábado que esse casal foi assassinado no Janga. Isso mesmo. Ele morava na Bomba do Emetério, tinha ido visitar familiares, tinha ido com a sobrinha lá pro Janga, e de repente o cara com a enxada na mão, nas costas, passou assim. Quem tivesse pela frente, o cara estava desnaturado. Ele tinha matado já uma professora, uma senhora idosa, depois matou este cidadão. O corpo será velado desse cidadão daqui a pouquinho, às 11 horas, na rua Arthur Coutinho, em Santo Amaro. Fica aqui pertinho, fica do outro lado do Mix Mateus. O corpo dele está lá, a família está lá, e o sepultamento será tarde. Daqui a pouco a gente vai falar mais detalhes deste caso aí. Vamos falar também de 3 assassinatos registrados neste final de semana em Jaboatão dos Guararapes. Agora vamos para a violência. Continuar com a violência no interior do estado. Em Pojuca, Lucas Alex da Silva, de 28 anos de idade, foi assassinado com disparo de arma de fogo ontem, pouco depois das 8 horas da noite, no engenho Cambelinha, que fica em Pojuca. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos. O corpo de Lucas Alex da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Teve outro assassinato em Pojuca também. Teve um jovem de 18 anos, foi assassinado. O Leonardo Roberto da Silva, 18 anos, ele foi assassinado com disparo de arma de fogo. Ele estava em frente à casa da namorada dele, na Rua 1, Avenida 1, no bairro Camelo, em Pojuca, quando elementos desconhecidos, dizem que elementos integrantes de uma facção criminosa que vive atuando no litoral sul do estado. Esses caras teriam matado o jovem com disparo de arma de fogo. Foi ontem à tarde, pouco depois das 2 horas. Leonardo Roberto Silva, 18 anos, morreu na frente da casa da namorada, na Avenida 1, no bairro Camela, e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Givaldo Francisco da Silva, um jovem com 19 anos de idade. Este foi agredido a golpes de faca peixeira na Avenida Silvério Ravelo, no centro, em Condado. Elementos desconhecidos meteram a faca nele. A motivação é também desconhecida. Givaldo Francisco da Silva, jovem de 19 anos, foi socorrido na emergência do hospital local, mas infelizmente ele já chegou sem vida e o corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal. Danilo Manuel da Silva, de 27 anos de idade, este foi assassinado com disparo de arma de fogo. Isso aconteceu na noite de antes de ontem, isso mesmo. Ele foi morto com vários disparos na rua aqui, numa favela localizada no bairro Francisco Cordeiro, em Itambé. A polícia segue investigando o caso, pelo menos até agora não tem nenhuma pista sobre a motivação e autoria do assassinato. O corpo de Danilo Manuel da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. José Fabiênio Adonis da Silva, de 33 anos de idade, um rapaz de profissão não informada. Ele foi assassinado a golpes de faca peixeira na Rua 12, localidade Terra do Sul, em Petrolina. Petrolina também está violento. Só que a polícia conseguiu apreender um adolescente de 16 anos suspeito pelo crime. O adolescente foi apreendido como suspeito pelo crime e foi autuado em flagrante por ato infracional correspondente a crime de assassinato. José Fabiênio Adonis da Silva, de 33 anos, morreu na hora e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo em Petrolina. Alisson da Silva Varajá, um rapaz de 30 anos de idade, foi assassinado com disparo de arma de fogo na residência do pai dele, localizada no sítio Várzea do Gado, zona rural de Calçado. Elementos em um carro branco, dizem que um Creta. Esses elementos estavam encapuzados, pelo menos 2 deles estavam encapuzados, e os caras se diziam policiais. Chegaram, invadiram uma residência e mataram o rapaz na presença do pai. O corpo de Alisson da Silva Varjal, de 30 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Carlos César Rodrigues da Silva, um homem com 43 anos de idade, ex-presidiário, foi assassinado com disparo de arma de fogo na noite de antes de ontem na Avenida Joaquim Nabuco, no bairro Santo Afonso, em São Bento do Una. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na
cidade de Caruaru. Gustavo José da Silva, de 30 anos de idade, foi assassinado a bala na rua Heleno Antônio da Silva, no bairro Universitário, loteamento Fernando Lira, em Caruaru, no agreste do estado. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo do rapaz, Gustavo José da Silva, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo em Caruaru. Carlos Wellington da Silva Santos, um rapaz de 31 anos de idade, foi assassinado com disparo de arma de fogo na madrugada de antes de ontem, na rua Mário Lira, no centro, em Garanhuns, também no agreste do estado. A polícia continua investigando o caso. A autoria e os motivos do assassinato são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, na cidade de Caruaru. Francisco de Assis Rodrigues Queiroz, este foi alvejado com disparo de arma de fogo, um atentado que aconteceu na rua 37, no bairro Henrique Leite, em Petrolina. Olha, Petrolina novamente aí, a violência está desenfreada em Petrolina. Francisco de Assis Rodrigues Queiroz foi baleado, sendo levado para o hospital local, mas não sobreviveu à gravidade dos ferimentos e acabou morrendo. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo em Petrolina. Rubens Estevisson Siqueira dos Santos foi assassinado a golpes de faca peixeira na Avenida Inocêncio Lima, em Custódia. O suspeito foi preso em flagrante, Carlos Gomes dos Santos. Esse cara matou Rubens Estevisson Siqueira dos Santos com golpes de faca peixeira e ainda feriu um rapaz, Aldemar Rafael de Souza Leite, que mesmo ferido ele saiu andando, foi para a emergência no hospital lá em Custódia, e de lá ele foi removido para o hospital de Serra Talhada. A polícia está investigando o caso. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados, dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Uricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente e Tenente William Vieira. Trabalho, dignidade e credibilidade. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Polícia registra 3 homicídios no Jaboatão dos Guararapes. Uma das vítimas, Davidson Henrique Barros Candeia Silva, de 20 anos de idade. Ele, pela rua Arturo de Sá, no Cajueiro Seco, Jaboatão. Ele residia nessa rua. Ele trafegava de motocicleta quando, de repente, na Rua do Campo, bem pertinho do Fórum de Jaboatão dos Guararapes, ele foi baleado por elementos que roubaram os pertences dele, inclusive a motocicleta. Uma segunda pessoa ficou ferida a bala. É no mesmo caso, Manuel Rodrigo da Silva Neto, que foi socorrido, teria reagido com o autor e daí acabou baleado. Ele foi levado para o hospital do Helder Câmara. O corpo de Davidson Henrique foi encaminhado ao IML. A segunda vítima da violência em Jaboatão dos Guararapes foi Matheus Felipe Santos Vitorino, 33 anos. Ele morava na rua Jardim Santa Terezinha, no bairro de Santo Aleixo, e foi morto a facadas quando voltava para casa. No meio do caminho, na rua Arco Verde, em Santo Aleixo, ele foi morto por elementos desconhecidos. A terceira vítima da violência em Jaboatão dos Guararapes foi José Paulo Ribeiro, de 39 anos de idade. Ele, após participar de uma bebedeira na casa de uma amiga dele, ele saiu a cavalo e na Avenida Newton Carneiro, do bairro da Muribeca, 2 elementos numa moto meteram bala e mataram o rapaz. Portanto, foram 3 homicídios registrados neste final de semana em Jaboatão dos Guararapes. E atenção! Desnaturado assassina no Janga casal de idosos a golpes de enxada.
Minha gente, a coisa foi séria. É uma tragédia que aconteceu na manhã do sábado, no bairro do Janga, em Paulista. As vítimas: José Francisco de Lima, de 87 anos de idade. Ele estava acompanhado de uma sobrinha. Morava na Bomba no Metério, tinha ido visitar a família no Janga, quando acabou sendo assassinado com golpe de enxada na cabeça covardemente. Mas antes, o tal elemento teria matado Verônica Valéria Ferreira Alves, de 64 anos de idade. Todo mundo gostava dessa senhora, era prestadora de todo mundo lá, até os animais da rua, ela dava comida, era uma pessoa bem quista na localidade. Francisco, minha gente, morreu em via pública, na rua Igaraçu, lá no Janga. E Verônica foi assassinada na rua Aurora Messias, também no Janga. O elemento, minha gente, esse elemento desnaturado, teria tido um surto psicótico e saiu passando a enxada em todo mundo que aparecesse pela frente. Por sinal, ele por pouco não matou também uma criança. Uma criança apareceu, ele correu atrás da criança. Só não matou a criança porque 2 instaladores de internet apareceram na hora, conseguiram segurar o cara, dominá-lo até a chegada da polícia militar. O monstro foi encaminhado ao DHPP, foi autuado em flagrante. Isso mesmo, trata-se de Rodolfo Leonardo da Conceição Cavalcante, de 27 anos, morador da rua São Pedro, na comunidade do Tururu, no Janga. Ele foi autuado no DHPP, passou por audiência de custódia e já está recolhido no cotel. Lembrando que o sepultamento do idoso, do senhor Francisco, será hoje à tarde, às 4 horas, no cemitério aqui pertinho de Santa Amaro. O velório já começou agora pela manhã, na rua Arturo Coutinho, na funerária Morada da Paz. Fica do outro lado do Mix Matheus, tá certo? O corpo dele está lá sendo velado e às 4 horas da tarde será sepultado. Inclusive deu até uma passadinha lá pelo Bomba no Metério sem saber que ele morava lá, e o comentário só era esse: que mataram o pai de Elias. Elias até um conhecido da gente. Portanto, minha gente, foi uma tragédia que aconteceu neste final de semana. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade, continua do plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.